de uma reflexão especial para cada um de nós, não só pelo conteúdo de história, como também pelo enredo humano, ligado ao mestre que aqui veio para nos ensinar, como tantos outros, nesse grande projeto de evolução da humanidade. Então eu alinhavei apenas algumas historinhas, muitas delas até de cunho bastante pessoal, tá? A reflexão de hoje eu pensei em dar o título de A Alma Ativa, a capacidade de ação que a nossa alma tem quando orientada por um firme propósito vigilante, observador, né? Para que a gente possa dar chance a que o nosso espírito, tornado uma alma encarnada, possa nos orientar daquilo que ele já traz em arquivo. Porque se acreditamos na existência de várias possibilidades encarnatórias, a gente tem que pressupor que já existe no arquivo muita sabedoria vivida. Como dizia o Chico Xavier quando era procurado por alguém reclamando muito de alguma coisa, não porque fulano faz isso, porque ciclano faz aquilo mais, ele disse, espera um pouco, tudo isso você já fez, tudo isso eu já fiz. E se a gente perspectivar isso para a dádiva da eternidade, da nossa infinitude, eternos é o que somos. Se a gente pensar que a experiência de hoje faz parte de um enredo que vai prosseguir em vários lugares, com tantas formas e com tantas nuances e escolhas, né? A gente levaria mais a sério a possibilidade de atividade com alma. Tudo aquilo que a gente fizer, seja com alma. O Dalai Lama tem uma série de preceitos de vida e de ensinamentos, e no último deles ele diz assim, e não se esqueça da cozinha. O ato de cozinhar pode ser um ato mergulhado no aroma e no sabor que a alma pode emprestar. Então, a primeira coisa da alma ativa é dar uma chance à esperança. Num mundo que muitas vezes parece nos desalentar, né? Outro dia, eu estive conversando pela primeira vez com uma senhora e ela tirou da bolsa algo e falou assim, olha, eu quis te trazer uma coisa para te mostrar, que é uma coisa que faz parte da história da minha família. E ela tinha acabado de viver uma situação bem séria, grave, desalentadora na vida, mas ela conseguiu lidar com tudo aquilo com muita sabedoria, ainda que com dor e sofrimento. E aí ela tirou da bolsa um azulejo português, né, que faz parte da arte lusitana, né? Os azulejos pintados nos vários tons de azul, azulejo branquinho, né? E ela disse, isso daqui pertenceu à família da minha avó, nós imigrantes, né?
E ela trouxe consigo, quer dizer, a mãe dela, quer dizer, a bisavó trouxe consigo um azulejo daquele. E era uma cena de um navio saindo do porto e as pessoas se despedindo. Quer dizer, tudo a ver com a história do imigrante, né? E ela falou assim: a vida da gente é uma eterna chegada e uma eterna partida. E assim é. Quantas vezes já viemos, né? Quantas vezes partiremos para novas aventuras, novos portos, novas chegadas, né? E seja qual for o caminho, a possibilidade da gente reverenciar a importância dessa história, não só pelos ancestrais, que desde a pré-história vem nos formando para que estivéssemos aqui agora, o quanto é importante a gente aplicar à nossa vida essa reverência respeitosa, porque nós somos os embaixadores nessa vida daqueles que vieram antes, como também nós somos os lançadores daqueles que virão depois de nós. E seja qual for o caminho, existe uma alma querendo se explicitar. Há alguns anos atrás, fazendo parte de um grupo espiritualista, a gente deu atenção e prestou bastante carinho e cuidado para um menininho. Esse menininho se chamava Rafaelzinho. E ele lutou pela vida durante 2, 3, desde bem pequeno, né? Lutou com uma leucemia. E os pais o traziam para cá para ser atendido no HC. Pela equipe que era, isso já faz muitos anos, que era a melhor de Ribeirão Preto. Especificamente para aquilo que ele tinha. Então a gente foi acompanhando o crescimento dele, as idas e vindas em termos da saúde. Havia ocasião que ele estava bem, outras nem tanto. E numa das vezes, eles ficavam na casa de uma amiga da mãe, porque eles não eram de Ribeirão Preto, eram de perto de Ribeirão. Eu e uma amiga fomos para transmitir o passe no Rafael. E estava lá o Rafaelzinho, sentado, né? Deitado, com a perna cruzada, assim, com um ar, assim, o olho brilhante, né? A gente transmitiu o passe. E ele sorriu muito, ele era muito doce. E quando nós íamos saindo, tchau, Rafael, semana que vem a gente volta, né? Ele parou e falou assim, chamou, vem cá. Lá fui eu e a Cida, essa amiga que estava junto comigo. Nós chegamos bem perto, ele abriu um livro desses de criança, deste tamanho, cheio de desenho, bem na página central. E aí ele virou para a gente ver. E era o desenho de um menino a cavalo, e o cavalo estava com as 4 patas no ar, atravessando de um lado para o outro de um riacho. Aí ele sorriu e fez assim com a cabeça. Quando nós duas pegamos o elevador para ir embora,
ela olhou para mim, eu olhei para ela, e nós não dissemos nada uma para a outra. Naquela noite ele partiu, e ele estava bem. Ele estava muito bem naquele dia. Olha a alma em ação, dizendo, olha, entendam porque eu preciso atravessar para o outro lado. Ele estava com 5 anos e aquela alma mostrou para a gente o quanto há de alma. As crianças nos avisam isso de uma forma maravilhosa. Tem uma historinha chamada O Sentido da Riqueza. O rico pai de família levou seu filho para viajar pelo interior, com o firme propósito de lhe mostrar o quanto as pessoas podem ser pobres. O objetivo era convencer o filho da necessidade de valorizar muitos bens materiais que eles possuíam, o status, o prestígio social. Ele queria esse lado formador para o seu herdeiro. Eles passaram um dia e uma noite numa pequena casa de taipa de um morador da fazenda do seu primo. Quando retornaram da viagem, o pai perguntou ao filho, o que você achou da viagem? Muito boa, papai. Você viu a diferença entre viver com riqueza e viver na pobreza? Sim. E o que você aprendeu? E aí o filho respondeu, eu vi que nós temos um cachorro em casa e eles têm 4. Nós temos uma piscina que alcança o meio do jardim. Eles têm um riacho que não tem fim. Nós temos uma varanda coberta, iluminada com lâmpadas. Eles têm as estrelas e a lua. Nosso quintal vai até o portão de entrada. Eles têm uma floresta inteira. Quando o pequeno garoto acabou de responder, seu pai estava perplexo. Perplexidade. O que isso tem a ver com a nossa alma ativa? O grande olhar que a gente pode lançar dos detalhes da nossa vida. Por que a gente complica tanto? A busca de um olhar transparente que possa enxergar o quanto é relevante estar aqui, seja qual for a experiência, seja qual for a questão. No início do Grupo Francisco de Assis, nós começamos na salinha da Alice. Muitos conheceram a Alice, outros não. A Alice me convidou para participar de um tipo de oração com nomes que tinha num caderno para aquelas pessoas que precisavam na sala do apartamento dela. Cheguei lá, havia mais 2 pessoas. Essa foi a raiz do Grupo Francisco de Assis. E o ambiente era tão de simplicidade e ao mesmo tempo era de tamanha entrega espiritual, espírito em ação, a alma ativa, que na segunda semana eu falei, Alice, liguei para ela e não tinha nem celular naquela época, nada, liguei no telefone mesmo, Alice, eu posso levar os meus vizinhos, porque minha vizinha está vivendo um momento assim difícil, de depressão profunda, e eu a convenci, e ela disse que vai. E o marido vai junto porque para dar um apoio moral. Bom,
foram os dois. Se fez a reuniãozinha na sala da Alice, tudo. Aí a Alice pediu, olha, vamos colocar uma cadeira para cada um, foi buscar a cadeira da copa, cozinha, botou para um e para outro. E transmitimos o passe. Primeiro nela. Depois, quando chegou a vez dele, e ele era um executivo muito importante aqui em Ribeirão. Ele era o administrador geral do terminal de petróleo aqui, na época em que era administrado pela ESSO. Ele sentadinho naquela cadeira, a Alice se colocou na frente dele, se ajoelhou, tirou os sapatos dele. E o passe foi agradando a sola dos pés dele. Aquele homem desabou, chorou, e quando terminou ele disse, o que você está precisando? Porque eu faço qualquer coisa. E quando ela transmitiu o passe, ela disse, você está muito cansado. E aí ele baixinho virou e falou assim, você não imagina o quanto. A alma em ação. Todos nós, num pequeno gesto daquele, retirar os sapatos, depois ele comentou, ele virou e falou assim, nossa, eu vim do trabalho correndo, eu devia estar com chulé, imagine a preocupação, né? Eles foram dos primeiros trabalhadores do grupo Francisco de Assis. Quando a gente começou a funcionar para além do apartamento da Alice, ele é que ficava recebendo todo mundo, e a Alice dizia assim, eu só transmito passe com ele, porque das mãos dele sai um verdadeiro fogaréu, né? E ele dizia, nossa, eu não estou sentindo nada, né? No entanto, ele foi daqueles trabalhadores extremosos, extremados, não faltava nunca. E ela era a recepcionista que dava um abraço em todo mundo. Então, com o tempo, o nome dela passou a ser Miss Abraço, todo mundo queria o abraço dela. Os estranhos caminhos que levam as pessoas a colocar sua alma em ação. Isso vale para todos nós. Que a gente tenha apreço às nossas histórias, né? O meu filho mais velho, ele não mora mais no Brasil. Ele já desenvolveu a vida dele na França, meus 4 netos estão lá, né? Agora eu tenho 2 novinhos do filho mais jovem aqui no Brasil. Mas esse meu filho mais velho, logo que ele estava na residência médica em São Paulo, na Escola Paulista, ele se inscreveu num programa que unia a Escola Paulista com o Ministério da Ciência e Tecnologia da França. Você vê, hoje ele está lá, né? Nem podia sonhar, né? Que ia casar com uma francesa, imagina. Ele se inscreveu porque ele falou, olha mãe, eu tenho um período agora de 1 mês de férias e eu vou para lá porque eu me sinto na obrigação moral. Eu estudei numa escola, né, federal, o governo do Brasil bancou o meu estudo, os brasileiros, então eu tenho que servir. E lá foi ele, naquele programa, lá para o Amapá. Passou 1 mês lá no Amapá. Depois ele ainda voltou 2 vezes. E como era um programa conjunto com a Ciência e Tecnologia Francesa, o que ele
Onde é que ele ficou? Ele ficou numa pousada do cônsul francês para o norte do Brasil. Casado com uma paraense, tá? Mas lá no Amapá. E lá foi ele, no programa, atender os índios. Se embrenhou lá na Amazônia para atender aquelas populações desassistidas, tudo. E houve uma ocasião em que ele atendeu um chefe índio que estava perdendo a visão completamente. E ele virou e falou assim: eu consigo operar ele, mas eu preciso de lente, de apoio, de tudo. E ele chegou muito chateado na pousada. E o cônsul percebeu. E aí ele falou assim: o que você tem? Hoje você está diferente. Aí ele explicou. Ele falou assim: espera um pouco. Você pode marcar porque você vai operar lá na Guiana Francesa. Eu já estou conversando e vão mandar um helicóptero para buscar vocês. E levaram um índio para ser operado na Guiana. Era um chefe que era muito importante para aquela comunidade. E ele recobrou a visão. O que é a alma ativa? É a alma que se abre para a possibilidade de fazer o pequeno e o grande, e de entender que há ritmos na nossa vida, que às vezes a gente acha que a tarefa da gente está circunscrita a uma coisa só, e de repente não é. A vida vai encaminhando para a gente fazer os encerramentos e as renovações, reiniciar. Tenhamos apreço às nossas histórias. Hoje, embora na França, já numa outra condição de trabalho, com o serviço dele, todo sábado meu filho atende refugiados. E a argumentação dele é a seguinte: nós somos muito, muito abençoados. Cada um de nós é profundamente abençoado. Logo que ele se transferiu para a França, ele teve que ficar numa cidade que é bem no centro da França, chama Bourges. Hoje ele não está mais lá. Ele já mora em outra cidade, a clínica em outra cidade, tudo mais. Mas ele teve que fazer 1 ano de hospital público lá, para poder ter o credenciamento para depois ter o próprio negócio dele. E eu fui visitá-lo, então, pela primeira vez. E pela manhã eu sempre passeava com uma netinha, são 4, né? Com a terceira, e com o segundo, que era o menorzinho. A mais velha já estava na escola. E na rua que ele morava, eram várias casas, um conjunto habitacional bem moderno até. Me chamou a atenção um jardim. E quem cuidava do jardim era um senhor, com 70 anos, mais ou menos. E eu o cumprimentava todo dia, ele me cumprimentava, e o jardim uma beleza, porque era primavera e estava cheio de dálias. E aí eu me lembrei da minha infância, que minha mãe gostava de dálias, e embora ela não tivesse muito tempo, ela trabalhava fora, era bancária, né? Mas ela tinha um canteirinho de dálias.
E um dia eu parei, cumprimentei, né? E aí ele se achegou e começamos a conversar. E aí ele contou da história dele, né? Que os pais tinham vindo para a França devido à extrema miséria no Vietnã. Mas que foi tão grande a luta deles, uma ação concreta, que eles conseguiram vencer na França. E que agora que ele está aposentado, porque os filhos cuidavam do negócio de comércio dele, que ele estava fazendo o que ele mais gostava, que era cultivar as dálias. E aí eu perguntei por que ele gostava tanto de dália. Aí ele falou assim, entra aqui, vem ver. Porque logo que elas desabrocham no início, elas já têm a cor específica que vai se tornar super forte, mas quando ela está desabrochando, se você colocar contra o sol, ela é transparente. Isso lembra muito os cristais, e é por isso que eu gosto de dálias. E aí ele virou e falou assim, é porque dentro de todas as coisas da natureza e da gente também, existe um milagre para acontecer. Olha o que eu ouvi daquele homem. Eu só sei que quando chegou no domingo, tocou a campainha na casa do meu filho, era ele com a mulher, uma senhorinha, né? E ele levou um buquezinho de dália de presente para mim. O quanto a gente pode perceber, né? Que a vida é maravilhosa. Nós estamos na véspera da Páscoa. Qual é que é o sentido da nossa riqueza? Nós temos um cachorro, eles têm 4. Qual é que é o nosso sentido maior de riqueza? É a alma que a gente traz consigo para permitir que ela seja expressa na vida. Se a gente perceber a quantidade de lutas de todos nessa terra, isso já anuncia, não é castigo, não. É a amplitude da proposta que a nossa alma fez para estar aqui. E qual é que é a reflexão mais importante que a gente pode... No Evangelho de Madalena, que foi deixado de lado porque uma mulher escreveu um evangelho, né? E ela relatou a perplexidade de Pedro diante daquilo. E aí ele parou. E o que ele fez? Ele abriu os braços e disse, o que eu tenho, eu te dou. E o paralítico foi curado. Que a gente possa, nessa semana, pensar na nossa humanidade, humana e divina, ao mesmo tempo. Para que a gente possa valorizar tudo aquilo que a gente tem. Os nossos dons, os nossos talentos, a nossa alma viajante e eterna. Sabe o que é ser eterno? Você é eterno, eu sou eterno, você é eterno. Todos nós somos eternos. Por que tanta complicação? Tudo que a gente já viveu, tudo que a gente ainda vai viver, né? Que a gente possa estreitar o compromisso conosco próprios, né? O nosso dom de prosseguir, de ir adiante, né? O que significa o coelho, a fecundidade? Isso daqui é da cultura. Dizem
Conta a história que um coelho se escondeu no túmulo de Jesus. Quando a pedra caiu, o coelho foi o primeiro que assistiu à ressurreição. Tem uma história desse tipo entre os hebreus, né? Mas o costume, né, dos ovos é uma coisa, um símbolo de fecundidade que existe entre egípcios, entre os persas, lá no Irã, os persas, as tribos germânicas, os saxões, os celtas na França, os povos gaélicos todos presenteavam no início da primavera, porque a primavera representava a vida, dizendo, olha, é fecundo e renasce. Depois do inverno, parece que é horário marcado. Primavera chegou, para quem vive em climas extremos assim. Os rituais de primavera dos povos pagãos, né? Então, até que de repente um cara no século XIX resolveu fazer de porcelana, né? E enfeitar, pintar, barari, barará, para dar de presente para os imperadores, para os reis, para os imperadores da Rússia. É o chamado Fabergé, os ovos, né? Enfeitados de porcelana, pintados de uma forma preciosa. Mas mais do que isso, no século XVIII, na Europa, se começou a pegar os ovos de ganso, aproveitar o que tinha dentro, né? Como comida mesmo, as omeletes de ganso, que são famosas na Europa. E começaram depois a lavar e encher de chocolate, depois embrulhar, colocar laço e presentear nas festividades de primavera. O ovo significa aquilo que está dentro. Quem está dentro? A grande pergunta que finaliza a reflexão de hoje é essa: quem está dentro? É uma técnica meditativa. Eu tive um professor de meditação que se treinou lá na Índia, era francesa, uma história complicada. E ele tinha os alunos dele, né? E ele um dia ensinou essa técnica 2 a 2, um na frente do outro, e só podia perguntar o número 1, o número 2. Então o número 1 perguntava para o número 2, quem está dentro? Aí o número 2 dizia, ai, dor no dente. Quem está dentro? Automóvel passando na rua. Quem está dentro? Apreensão. Quem está dentro? Até que chegava um momento que a pessoa se esvaziava e respondia, quem está dentro? Quem está dentro? É essa a reflexão. Quem está dentro? Quem está dentro? Nós viemos aqui para honrar nossa espiritualidade, a nossa alma ativa. Eu termino com uma reflexão, o silêncio da sabedoria. Nós vivemos em um universo que é ao mesmo tempo gigantesco o suficiente para nos envolver e pequeno bastante para caber em nosso coração. Na alma do homem está a alma do mundo, o silêncio da sabedoria. Se a gente pensar nessa terra
com bilhões de pessoas que está gerando neste momento no universo de meu Deus. Tudo em nós funciona perfeitamente bem em harmonia com a natureza. O que há de bonito no dia de hoje? O que há de bonito em cada um no dia de hoje? Procure reparar, porque esta é a melhor imagem de você mesmo. Deus está em nosso cotidiano. Ele espera que notemos a sua presença. A gente está notando a presença de Deus nas nossas vidas? Toda manhã, olha essa frase, Deus nos mostra o seu sorriso. O sol que vence a penumbra, a escuridão. Deus sorriu. As nuvens que estão ocupando neste momento o céu da sua alma vão passar. O sol que às vezes se esconde por detrás das nuvens não passa nunca. Esse texto maravilhoso é do Paulo Coelho. Que possamos, nessa semana em que celebramos a morte, a vida, a morte e a vida que se refaz depois da morte, que possamos celebrar a nossa eternidade, a nossa alma em ação. Jesus matou a morte. Que possamos abraçar as nossas almas com muito amor, com muita esperança, porque a vida vale e ela é eterna. Graças a Deus. Assim é. Vamos nos preparar para os passes.